Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. Pessoal, na nossa devocional de hoje nós vamos perceber aqui, segundo o Evangelho de Mateus, quem foram os primeiros que visitaram o menino Jesus. É interessante pensar que os primeiros a visitar Jesus aqui, pelo menos no relato do Evangelho de Mateus, são magos vindo do Oriente. Não judeus, não pessoas do povo separado do Senhor, mas sábios, astrólogos de outra localidade, de um outro povo. Em suma, eram gentios, eram pessoas consideradas, inclusive, como imundos, como impuros diante ali do povo de Israel. E não somente diante do povo de Israel, mas também das leis cerimoniais do Antigo Testamento. E é interessante que aqui nós temos mais um cumprimento de uma promessa, ainda que esta se passe muitas vezes desapercebida por muitos. Aqui nós não temos apenas Jesus abrindo uma porta, inclusive para nós, que somos gentios no final das contas, mas também acrescenta uma prova de que o próprio Jesus é o Messias, é o prometido, é aquele que haveria de vir e veio. Porque uma das promessas que nós temos acerca do Messias é a seguinte: que as nações e os reis iriam de fato, viriam a ele como governador do mundo, como por exemplo a gente tem lá no relato de Isaías capítulo 60, versículo 3, que diz assim: as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Assim, Mateus demonstra que o Messias é o cumpridor da promessa, e não somente isso, mas aquele que veio para resgatar o povo de Israel, mas não somente o povo de Israel, mas resgatar todos aqueles que crescem e que creem e que crerão no seu santo e poderoso nome. Uma promessa não somente para Israel, mas para todas as nações. É o que nós aprendemos no final das contas, no finzinho do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus, onde o próprio Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Prepare seu coração agora, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, porque Ele nos acolheu, mesmo sendo nós estrangeiros. E além disso, também prepare o seu coração, cumprindo já essa fala e essa ordenança da parte de Jesus de fazermos discípulos de todas as nações. Se mova em direção a isso, anseie e deseje isso do fundo do seu coração, e a gente continua aqui as nossas devocionais amanhã. Tá certo? Que Deus abençoe.